a todos eles. Quem quer que venha, seja quem for, eu vou todos. Lembra quando o cinema de ação era visceral? Quando você saía do cinema com o coração acelerado, não porque tinha assistido a 500 efeitos especiais em CGI, mas porque tinha visto um ser humano real, de carne e osso, executando algo que parecia impossível. Lembra de Jean-Claude Van Damme, de Steven Seagal, de Stallone e Schwarzenegger? Daquela era em que os filmes de ação eram homens de verdade fazendo coisas absurdas, com estilo, com peso, com consequência? Esse cinema morreu. Nos anos 2000, Hollywood substituiu tudo isso por câmeras tremidas, heróis invencíveis de CGI e franquias de super-herói que pareciam mais parques temáticos do que filmes. A ação virou espetáculo vazio, sem peso, sem dor, sem alma. Até que em 2014, um filme de 20 milhões de dólares, com um cachorro morto como gatilho, ressuscitou tudo que a gente tinha perdido. Nostálgicos, essa é a história de John Wick. Para entender como John Wick mudou tudo, você precisa conhecer os dois homens por trás dele. E a primeira coisa que precisa saber é que eles não eram diretores, pelo menos não no início. Chad Stahelski e David Leitch eram dublês, veteranos das trincheiras da produção cinematográfica. Passaram décadas vendo exatamente como os diretores estragavam cenas de ação. Mas não eram dublês quaisquer. Eles eram os dublês pessoais de Keanu Reeves durante Matrix. Pensa no que isso significa. Esses dois homens passaram anos dentro do set de um dos filmes de ação mais revolucionários da história, aprendendo na prática o que funciona e o que não funciona quando uma câmera está rodando. Eles viram de perto cada erro, cada atalho preguiçoso, cada decisão que sacrificava a clareza pela impressão de movimento. E quando chegou a vez deles, eles fizeram diferente. Stahelski e Leitch entenderam algo que parecia óbvio, mas que Hollywood tinha esquecido completamente. A câmera não deveria participar da luta. A câmera deveria testemunhá-la. Planos amplos, tomadas longas, deixar os atores fazerem o trabalho, mostrar cada golpe, cada recarga, cada movimento em detalhes gloriosos, sem cortes a cada 2 segundos, sem câmera tremida, sem mentira. E para executar essa visão, eles precisavam do único ator que poderia dar vida a esse papel. John Wick é evidente. A premissa de John Wick é quase comicamente simples. Um assassino aposentado perde a esposa por uma doença. O último presente dela é uma filhota de Beagle chamada Daisy, para que ele não ficasse sozinho naquela casa vazia. E então, o filho mimado de um mafioso russo invade a casa de John, rouba um Mustang 1969 e mata a cachorra. É isso. Essa é a história. Se você explicasse isso para um executivo da Disney, ele diria que é bobagem demais. Ele precisaria de um multiverso em risco, de uma arma que destruísse planetas, de um MacGuffin que justificasse 300 milhões em efeitos especiais. Mas a beleza de John Wick está exatamente aí. Porque aquele cachorro não era só um cachorro. Aquele cachorro era a última ponte de John Wick com a humanidade. Era um vestígio vivo do homem que ele tentava se tornar depois de deixar o submundo. Era a última memória física da mulher que ele amava. Ao matar aquele cachorro, os vilões não cometeram um crime, cometeram um assassinato espiritual. E é esse catalisador específico que garante que o público permaneça ao lado de um protagonista que é, na prática, um assassino em massa. Porque não estamos assistindo a um homem incendiar o mundo por vingança. Estamos assistindo a um homem incendiar o mundo para preservar o último fragmento da sua alma. E depois vem a revolução técnica, porque John Wick não é só um filme com uma boa história, é uma aula magistral de como filmar ação. Keanu Reeves treinou por meses numa academia tática e se tornou um atirador de elite legítimo. Quando você o vê na tela alternando entre uma arma principal e uma secundária, não é um movimento ensaiado para o cinema, é memória muscular real. Você está assistindo a um ator de primeira grandeza que literalmente aprendeu a arte que está executando. E aí vem o detalhe que parece pequeno, mas que mudou tudo. John Wick recarrega. Em Hollywood, as armas dos heróis têm munição infinita até que o roteiro decida o contrário.
Ver John contar os tiros e recarregar taticamente no meio de uma luta enquanto está imobilizado, tateando em busca de um carregador novo, foi como um sopro de ar fresco em 2014. Ele não é um super-herói invencível, ele se machuca, ele se cansa, ele fica sem fôlego e cada vitória que ele conquista parece merecida. Mas se a ação era o chamariz, era a mitologia que nos mantinha pensando depois que as luzes do cinema se acendiam. A maioria dos filmes de ação trata a construção do mundo como exposição entediante. Te dão um monólogo de 5 minutos explicando as regras. John Wick não fez isso. Ele revelou seu mundo de forma lenta, orgânica, quase sussurrada. Fomos apresentados ao Continental. É um prazer tê-lo conosco novamente, Sr. Wick. Um hotel para assassinos que funciona como terreno neutro. Dentro de suas paredes, nenhum negócio pode ser feito, nenhum sangue pode ser derramado. É a única lei que todos respeitam, independente de qualquer outra. E as moedas de ouro, elas não são apenas dinheiro, são capital social. Representam dívidas de sangue, bilhetes de entrada para um submundo onde as regras são a única coisa que separa os homens dos animais. Os funcionários da limpeza que aparecem para remover os corpos em silêncio absoluto, o código das reservas do jantar, a etiqueta entre assassinos que se reconhecem nas ruas, tudo isso cria uma mitologia fascinante que parece estar escondida logo abaixo da superfície da nossa realidade, como se esse mundo sempre tivesse existido e a gente simplesmente nunca tinha prestado atenção. E aqui vai uma informação que vai te deixar mais curioso ainda para o próximo bloco. O gerente do Continental, interpretado pelo saudoso Lance Reddick, funciona como o barqueiro desse submundo. É uma tragédia grega moderna se desenrolando nas ruas escuras e iluminadas a neon de Nova York. Se você está curtindo esse dossiê de Baba Yaga e quer ajudar o canal sem precisar de moedas de ouro para isso, deixe o like nostálgico. E me conta nos comentários, qual foi a primeira vez que você assistiu John Wick e o que você sentiu? Quero ler cada resposta aqui. E se ainda não é um sócio da locadora nostálgica, se inscreva para não perder os próximos dossiês. O verdadeiro desafio de qualquer franquia é o seguinte: como você transforma uma história simples sobre um cachorro numa saga global, sem perder a essência que fez tudo funcionar no começo? A resposta mais comum de Hollywood é copiar o original. Mesma trama, mesmo ritmo, orçamento um pouco maior para explosões, é a abordagem corporativa, segura, previsível e entediante. Stahelski e Keanu entenderam que não dava para simplesmente matar outro cachorro. Esse truque só funciona uma vez. Se você repete, vira paródia. Então, eles expandiram o universo. Pegaram as pistas da sociedade secreta que o primeiro filme plantou, as moedas de ouro, o Continental, as regras enigmáticas e construíram uma mitologia cinematográfica inteira a partir disso. Fomos apresentados à Alta Cúpula, uma organização global com 12 assentos que representa a ordem do submundo. O 1% do 1%. As pessoas que detêm o poder sobre os monstros. E o motor da história dessa vez não foi um cachorro, foi um marcador de sangue, um juramento físico. John tinha uma dívida com um chefão italiano chamado Santino de Antônio, que o havia ajudado com uma tarefa impossível anos antes. E Santino veio cobrar. No universo de Wick, todo compromisso deve ser honrado. É a lei do reino. E o clímax do capítulo 2 muda a franquia para sempre. No salão do Continental de Nova York, John mata Santino, em terreno neutro, quebrando a única regra que todos respeitavam. Até aquele momento, John era um homem que seguia as regras. As regras eram sua armadura. Ao quebrá-las, ele percebe que aquele sistema civilizado jamais o deixaria ser livre e escolhe seguir seu próprio código. O preço? Excomunhão total. Sem recursos, sem hotel, sem proteção, literalmente um sem-teto numa cidade onde cada garçom, cada motorista, cada pessoa na rua pode ser um assassino com uma recompensa pela sua cabeça. E aqui chegamos em algo que precisa ser dito com honestidade, porque todo grande legado tem suas rachaduras. O capítulo 3, Parabellum, é o ponto fraco da franquia. Não é um filme ruim, longe disso. Comparado com o que Hollywood normalmente produz, ainda seria uma obra-prima. Mas comparado com os dois primeiros, é onde a armadura começou a trincar. Os primeiros 20 minutos de Parabellum são possivelmente a melhor sequência de ação já filmada.
A briga na biblioteca, as cenas das facas no corredor, John Wick cavalgando pelas ruas iluminadas a neon de Manhattan atirando em motoqueiros, são momentos de pura genialidade cinematográfica. Mas conforme o filme avança, a mitologia começa a pesar demais. Os inimigos que John enfrenta começam a parecer mais fãs do que ameaças. Eles esperam ele recarregar, ficam parados enquanto ele recupera o fôlego. E no final, John cai de vários andares de um prédio, bate em sacadas, bate em saliências, e no capítulo 1, isso teria acabado com a franquia de vez. No capítulo 3, ele levanta, está furioso e continua. Passamos da hiperrealidade para o desenho animado. Foi o momento em que a franquia mais se aproximou de virar uma paródia de si mesma. Mas aí, aconteceu algo que ninguém esperava. Em vez de continuar escorregando, eles fizeram o contrário. John Wick, capítulo 4, não é apenas o melhor filme da franquia. É um dos maiores filmes de ação já feitos na história do cinema. Ponto final. É uma sinfonia de ação que pega cada componente da série, a mitologia, o estilo, as lutas, o peso emocional, e eleva tudo a um nível de maestria artística que faz 99% do cinema hollywoodiano moderno parecer amador. 2 horas e 45 minutos de duração. Quando anunciaram isso, todo cinéfilo cético levantou a sobrancelha. Numa era de produções corporativas inchadas, um filme de ação com quase 3 horas geralmente significa um diretor que perdeu o juízo. Mas o capítulo 4 justifica cada segundo. Não perde tempo com exposição desnecessária. Você entende a alma de um personagem pela forma como ele empunha uma espada, ou como recarrega uma pistola. Tematicamente, o filme finalmente atingiu a maturidade. John percebe que a alta cúpula é uma hidra. Suas balas vão acabar antes que eles fiquem sem cabeças. Então, o objetivo muda. Não é mais sobreviver, é conquistar uma morte justa. Ele quer ser lembrado não como a Baba Yaga, o monstro que mata com um lápis, mas como um marido amoroso. E então vem o duelo final ao nascer do sol em Paris. 10 passos. Precisão cirúrgica. Não estamos mais no reino da ação, estamos no reino do mito. John Wick morre nos degraus da Sacré-Cœur, dizendo o nome da esposa, recebendo a absolvição que buscou por 4 filmes inteiros. Tudo começou com a perda do cachorro, presente dela, e terminou com o sacrifício da própria vida para honrar a memória dela. O ciclo se fechou. Foi um final perfeito e definitivo. Ou, pelo menos, deveria ser. Porque em Hollywood, uma morte justa é apenas um inconveniente temporário para o departamento de marketing. Quando um filme arrecada bilhões de dólares, como o capítulo 4, o estúdio não vê um legado lendário, vê uma mina de ouro. E a Lionsgate confirmou oficialmente: John Wick, capítulo 5, está em desenvolvimento, com Keanu Reeves esperado para retornar. Analistas apontaram que existe uma lacuna no clímax do capítulo 4. Entre o tiro e o túmulo, há espaço suficiente para contornar a morte. A Lionsgate claramente deixou essa porta aberta de propósito. Mas a pergunta que fica no ar é simples: para quê? O capítulo 4 foi o final de Higakure. Foi sobre um guerreiro aceitando a morte com dignidade. Trazer isso de volta agora é uma contradição direta com o que aquele final representou. Se John Wick continuar voltando, o sacrifício em Paris não terá significado algum. Ele vai virar um personagem de desenho animado que não pode morrer. Mas há 2 projetos futuros que realmente geram esperança. O primeiro é Ballerina, com Ana de Armas, ambientado entre os capítulos 3 e 4. E pelos relatos de quem já viu, Ana de Armas não apenas se encaixa no universo de Wick, ela trilha um caminho próprio dentro dele, com uma fisicalidade crua e desesperada que dá à ação uma textura completamente diferente. E o segundo é o spin-off de Kane, com Donnie Yen de diretor. Donnie Yen foi um dos melhores aspectos de todo o capítulo 4, um assassino cego com uma velocidade e talento para artes marciais que transformou a série. E com ele na direção, teremos um filme com forte influência das artes marciais e do estilo de Hong Kong que tanto inspirou a franquia original. Não é exploração de fórmula, é um novo território com identidade própria. E por falar em novo território, a Sony anunciou um jogo AAA de alto orçamento baseado no universo de John Wick. Os detalhes ainda são escassos,
mas se conseguirem capturar a energia crescente de Wick num espaço tridimensional, pode ser a experiência definitiva da franquia. A única experiência onde a ideia de infinito realmente funciona, porque é o público quem controla a ação. No final, John Wick provou algo que Hollywood tinha esquecido, que a ação pode ser arte, que um filme de 20 milhões de dólares feito por 2 dublês com uma visão clara pode humilhar blockbusters de 200 milhões feitos por comitês corporativos. Provou que o público não quer descuido, quer qualidade, quer ver a obra, quer sentir o peso de cada golpe, de cada recarga, de cada segundo de treinamento que o ator colocou no corpo antes de entrar no set. E provou que um homem que só queria ser deixado em paz, com um cachorro, em paz, com a memória da mulher que amava, pode mover o mundo inteiro. E aí, nostálgico? A pergunta que não quer calar. Você acha que o capítulo 5 vai honrar o legado ou vai destruir o que o capítulo 4 construiu? Me fala nos comentários. Esse debate eu quero ver acontecer aqui na locadora. Deixa o like nostálgico se esse dossiê te fez querer rever a franquia do zero. E se você ainda não é um sócio da locadora nostálgica, já sabe o que fazer. Eu sou Marcos Tribiani, porque aqui a locadora nunca fecha. Abraço, nostálgicos!